Você sabe qual é a origem do conhecimento sobre chakras? Quem descobriu os chakras? É sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui comigo. Tem sido cada vez maior a quantidade de pessoas que têm buscado conhecimento sobre chakras. E isso é uma coisa muito linda. Quando isso acontece, a gente chama de despertar da consciência. Que é quando a pessoa desperta para o fato de que existe algo mais, além desse corpo, além da matéria. Existem as energias, as coisas sutis, e a pessoa quer entender melhor sobre isso. Então ela busca conhecimento e recebe o conhecimento. Quando ela recebe o conhecimento, entende, coloca em prática na sua vida, ela tem a expansão da consciência, que ela vai entendendo mais, se conectando mais com o universo, com as energias, com Deus, consigo mesma, com os outros. E isso é muito lindo, né? Muito maravilhoso. E dentro desse despertar e expansão da consciência, um dos assuntos que ela encontra é justamente esse, os chakras. E a pessoa busca entender os chakras. Então, uma das coisas muito interessantes a se fazer é entender de onde veio esse conhecimento. Isso é importante para que não haja nenhum equívoco e para que você possa entender melhor e se aprofundar e ser melhor, mais útil para a sua vida. Entender melhor os resultados e receber melhores resultados. Eu já vi pessoas, inclusive mestre em Reiki, falando que o conhecimento sobre chakras é um conhecimento do mestre Mikao Usui, e não é, tá? Então é um dos equívocos que eu quero tirar aqui, né? Sanar aqui esse equívoco muito grave, que não foi Mikao Usui que descobriu os chakras lá numa meditação profunda. Ele descobriu o Reiki, mas não os chakras. Os chakras é um conhecimento muito mais antigo. Esse conhecimento sobre chakras tem 5.000, 6.000, tem gente que diz até 12.000 anos de antigo. E foi descoberto pelos praticantes de yoga do passado, os mestres de yoga do passado, de 5.000, 6.000 ou até 12.000 anos atrás, né? Então a gente tem os yogis do passado, os grandes mestres, não um praticante qualquer, eles eram grandes mestres, que praticavam com dedicação profunda a prática do yoga por meio do esforço de interiorização da consciência, profundamente, buscando acessar o conhecimento interior, acessar e encontrar, né, alcançar a iluminação, que a prática do yoga, a gente sabe, não é somente as posturas. Essa parte que a gente vê, os exercícios físicos, é só uma partezinha pequena do yoga. A prática, né, a tradição do yoga ensina muita filosofia, muitos ensinamentos muito mais profundos do que uma simples ginastiquinha. E aí os mestres do passado, eles sabiam disso e estavam se aprofundando nisso, buscando se interiorizar, evoluir, iluminação, e buscaram e alcançaram. E nessa busca aí de interiorização, a dimensão interior do ser humano foi revelada aos yogis. A anatomia sutil, então, tornou-se objeto de uma investigação intensa por parte dos yogis, principalmente da tradição do Hatha Yoga e do Tantra. A gente hoje aqui no mundo ocidental, quando ouve falar sobre Tantra, já pensa em sexo, pensa que está falando de sexo tântrico. Mas também, assim como o Yoga não é só as práticas dos asanas, o Tantra não é só sexo. O Tantra fala de sexo, mas fala de muita coisa também. Então, os praticantes de Yoga, principalmente da tradição do Hatha Yoga e do Tantra, eles tiveram esse conhecimento, receberam essa iluminação. Existem lendas também que falam que esse conhecimento, parte desse conhecimento, foi dado pelos deuses. Igual os 10 mandamentos na tradição cristã, que foi Deus que deu pra gente, literalmente pegou uma tábua e deu os 10 mandamentos. Dizem que existe parte desse conhecimento aqui que foi também presente dos deuses. A gente não sabe se é lenda, se é real, a gente não estava lá, mas é daí que vem o conhecimento sobre chakras. Não é de Mikao Usui, é da tradição do yoga, é da Índia, é de lá que veio esse conhecimento sobre chakras, sobre os nadis, que são as correntezas, os rios de energias que correm na gente, é daí que veio. E aí eles, lá no passado, escreveram textos sobre isso. A gente tem, lá naquela época, a gente tinha, né, o sânscrito, que hoje em dia é uma língua morta. Igual o latim, pra gente é uma língua morta. Ninguém anda por aí falando latim, mas a gente tem latim em muita coisa.
né? No direito, por exemplo, tem muitas palavras em latim, os nomes científicos das coisas são em latim, e aí a gente tem em sânscrito também, muita coisa escrita em sânscrito hoje em dia, lá na Índia, na cultura indiana, nas coisas do yoga, existem mantras em sânscrito, e aí, como eu sempre digo aqui, tanto faz a pronúncia de qualquer palavra que você fala, a não ser que você esteja praticando um mantra. Aí o mantra requer que você pronuncie da forma mais perfeita possível. Mas se não é mantra, se a gente está só conversando aqui, tanto faz a pronúncia. O importante é entender o conceito e colocar em prática na sua vida. E agora que você entendeu que o conhecimento sobre chakras veio da tradição do yoga, você pode entender então que o yoga, a prática de yoga, é uma prática de chakras. Então, a forma mais eficiente de você tratar os chakras é o yoga, tá? Os asanas mesmo, as posturas de yoga, eles estão trabalhando os chakras, mas também muitos ensinamentos que existem além dos asanas trabalham os chakras também. Então, os mestres do passado, que eles receberam a iluminação e entenderam os chakras, alguns viam os chakras mesmo por clarividência, eles escreveram sobre isso lá antigamente em vários textos que se tornaram textos clássicos, que até hoje são fonte de pesquisa para quem quer entender profundamente sobre esse conhecimento. Mas, por serem textos muito antigos, que usam muitas palavras em sânscrito, não é fácil para qualquer pessoa, requer um conhecimento muito profundo. Nesses textos, a gente encontra divergências, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Por exemplo, as cores que a gente conhece aqui no nosso mundo ocidental é bem basiquinho, seguindo a ordem dos arco-íris, a ordem do arco-íris, né? Começando com vermelho, terminando em violeta, igual no arco-íris. Mas a gente vê nos textos clássicos que não é bem assim. Uns falam, por exemplo, que o chakra cardíaco é vermelho, outro fala que o chakra cardíaco é dourado e assim por diante. E a gente conhece aqui como verde ou rosa, né? Mas assim, existe essa divergência. Uma das explicações para essa divergência é que os chakras, os nossos chakras mesmo, eles estão sempre mudando. Eles são muito variáveis, sujeitos a variações. Às vezes estão mais ativos, às vezes menos, às vezes mais definidos, às vezes menos. E essas mudanças todas refletem o estado psicoespiritual da pessoa, que às vezes está triste, às vezes está feliz, às vezes tem fé, às vezes não tem. E isso vai refletir nos chakras. Então, nos textos dos clássicos existem essas diferenças, talvez por causa disso. Porque o que um yogi viu é diferente do que o outro yogi viu. E aí um escreveu uma coisa, outro escreveu outra, existe um pouquinho de divergência. Porque existem infinitas possibilidades. Quando a gente fala de chakras, quando a gente fala de energias, quando a gente fala do universo, existem infinitas possibilidades. Um yogi viu uma coisa, outro yogi viu outra, e os dois estão certos. E da mesma forma é a gente hoje em dia aqui no mundo ocidental. Esse conhecimento sobre chakras chegou para nós aqui de uma forma adaptada à nossa mentalidade ocidental. A gente não vai entender, ou a gente não iria entender com muita facilidade, se ele chegasse para nós do mesmo jeito que chegou para os indianos, porque a mentalidade é diferente. Então a gente traz esse conhecimento para cá adaptado ao que a gente possa entender, ao que a gente possa aceitar, lembrando sempre das infinitas possibilidades. Que não está certo, não está errado. A gente ouve muita gente que tem os conhecimentos dos clássicos falar que está errado. Ah, está errado. O que você sabe está errado. Então existe muita divergência. Não significa que está errado, só significa que é diferente. E adaptado à nossa realidade, à nossa mentalidade ocidental, para poder entender o que se trata. Mas sabe como é que a gente pode ter certeza absoluta de que o conhecimento que a gente tem sobre chakras, mesmo sendo adaptado, a gente sabe quando a gente põe em prática. Tudo depende da prática. É por isso que eu digo, tanto faz você saber. Você pode saber aí um monte de nome em sânscrito, difícil de falar, pode saber um monte de coisa bonita de escrever, que vai ficar muito chique você falando num vídeo aqui, todo mundo vai te achar incrível e vai deixar o seu ego bem grandão. Mas se você não põe em prática, não ajuda muito. Né? Então, aqui uma forma de você saber, que é como eu tenho certeza absoluta de que esse nosso conhecimento que a gente tem aqui, ocidentalizado, tá certo, é porque toda vez que eu atendo uma pessoa, e se você for terapeuta holística, você pode fazer a mesma coisa, toda vez que eu atendo uma pessoa, essa pessoa chega,
Eu cumprimento educadamente, a pessoa senta e eu digo, olha, não me diga nada. Uma pessoa que eu nunca vi na vida chega, eu digo, não me diga nada, eu vou analisar os seus chakras primeiro e só depois a gente vai falar, você vai falar tudo que você queira falar. Por enquanto, eu vou analisar os seus chakras. E essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei quem é, não sei o que ela veio fazer aqui, eu analiso os chakras dela e eu descubro os bloqueios que ela tem, descubro também a parte que brilha nela, né? O ponto forte. E essa pessoa fica impressionada, eu fico impressionada todas as vezes também. Até hoje nunca deu erro. Que lindo, né? Não significa que eu seja incrível. Esse conhecimento é que é incrível, os chakras é que é incrível. E é tão incrível que existem, como eu já falei aqui, infinitas possibilidades. Não dá para você pegar um livro e dizer, olha, nesse livro está escrito em sânscrito, significa então que esse livro está certo e o seu conhecimento está errado, porque está escrito em sânscrito. Não precisa desses negócios de sânscrito. Quanto mais conhecimento teórico você tiver, melhor. Eu não sou contra estudos, ao contrário, eu sou muito a favor, eu sou fanática por estudos. Estudar é legal, mas pode ser um conhecimento adaptado. Eu sempre indico para você os livros dessa escritora aqui, a Nodea Judith. Pode pegar tudo que tem de Nodea Judith, que é bem adaptado para nosso conhecimento ocidental e tá tudo certo, tá? Não tá errado. Então, esse conhecimento sobre chakras é originário do yoga. Para você conhecer melhor os chakras, é interessante conhecer melhor o yoga, praticar yoga, praticando yoga e seguindo todos os passos que o yoga ensina. Você vai ter um conhecimento mais amplo. Para mim, quando eu comecei a praticar yoga, estudar yoga, o meu conhecimento sobre chakras veio daqui para cá. Deu um salto, o que chama de salto quântico, né? E realmente é divino. Então, fica a dica para você aqui, uma prática de yoga, se aventurar lá no mundo do yoga e fazer um curso de yoga. Se mora em João Pessoa, eu indico o curso que eu fiz, né, da Diana, do Diana Yoga, que é com a professora Diana, que ela é maravilhosa, super indico. E também os livros da Nodea Judith, que são bem ocidentalizados, não tem nada em sânscrito lá, não precisa, tá? E é isso, é daí que veio o conhecimento sobre chakras, não veio do Reiki, tá? O Reiki faz um trabalho com chakras, mas não é um conhecimento do Reiki, tá? Para você se aprofundar na prática de chakras, no conhecimento, em sentir os chakras, é com o yoga, é com a prática de yoga. O yoga é que te traz essa conexão com seus chakras de uma forma maravilhosa e incrível e poderosa e transformadora, que é o principal. Ok? Muito grata pela sua presença neste vídeo, neste canal. Inscreva-se. Até a próxima. Namastê!